Uma reviravolta no Supremo Tribunal Federal movimentou os bastidores de Brasília. Um ministro indicado pelo presidente Lula tomou uma decisão que foi interpretada nos bastidores como um forte sinal de independência e isso gerou tensão política. Segundo informações que circulam na capital, o clima teria ficado pesado após a decisão e comentários de bastidores indicam que houve desconforto dentro do próprio governo. A relação entre o Planalto e parte do STF parece ter entrado em um momento delicado. O que muitos consideravam improvável acabou acontecendo. O ministro indicado pelo atual presidente adotando uma postura que não necessariamente favorece o governo. E em Brasília isso foi visto como uma grande reviravolta. O que muitos consideram improvável acabou acontecendo. Um ministro indicado pelo atual presidente adotando uma postura que não necessariamente favorece o governo. Em Brasília, isso foi visto como uma grande reviravolta política. E não para por aí. No caso envolvendo o Banco Master, o ministro André Mendonça, que assumiu decisões relacionadas ao processo anterior, conduzido por Dias Toffoli, autorizou medidas consideradas estratégicas e revisou entendimentos anteriores. A mudança surpreendeu analistas políticos, já que não havia expectativa de revisão naquele momento. A decisão pode ter impacto direto no andamento das investigações conduzidas pela Polícia Federal. Outro ponto que chamou a atenção foi a viagem do diretor-geral da Polícia Federal ao lado do presidente Lula. Como sempre acontece em Brasília, qualquer movimento institucional gera especulações e debates. Também, especialistas avaliam que o cenário indica uma fase de tensão entre decisões do judiciário e os interesses políticos do executivo. Agora o foco está nos próximos desdobramentos e nos efeitos dessas decisões. O fato é que o ambiente político está cada vez mais imprevisível. Decisões judiciais podem alterar o rumo de investigações e também influenciar o cenário político nacional. A pergunta que fica é: estamos diante de uma simples divergência institucional ou de uma mudança mais profunda da dinâmica entre governo e Supremo? Se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa história e entender o que pode acontecer daqui para frente, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque Brasília segue em ebulição e qualquer decisão pode mudar completamente o jogo político. É impressionante como realmente não existe gratidão entre criminosos. Imprensa brigando com o STF, STF brigando com Lula, Lula brigando com o STF. Há pouco tempo atrás, todos criaram um consórcio para derrotar Bolsonaro, destruir a direita e criar a tal democracia relativa. Veja o que está acontecendo. A imprensa que criou o monstro Moraes, né, o grande censurador e ditador, agora é o que mais bate nele devido ao contrato do Moraes com a esposa e o que o Moraes tem feito com o pessoal da Receita Federal. STF tira o Lula da cadeia, coloca ele na presidência, censura a direita também. E agora como que o Lula demonstra gratidão? Primeiro, Moraes está suspeitando que é o Lula que está por trás, ou o governo Lula que está por trás desses vazamentos, né, que estão destruindo sua reputação. E agora está confirmado que o Lula realmente está entregando o Toffoli de bandeja. Lula quer sacrificar o Toffoli para tentar diminuir a sua rejeição no período eleitoral. E ele tem tomado algumas decisões que só mostram desespero. Primeiro, essa escola de samba Acadêmicos de Niterói, que ele foi lá, participou, para ele ter liberado aquilo, é porque ele realmente já está considerando a possibilidade de não se reeleger. Ele já está vendo que a reeleição dele é quase nula de probabilidade. Então ele vai tentar fazer o que for possível, inclusive colocar debaixo do tapete os escândalos de corrupção. E o alvo dele agora, que ele mesmo disse que foi uma traição, é com o Dias Toffoli. Eu vou falar para você, nenhum ministro da nossa Suprema Corte jamais esteve numa situação tão indefensável quanto Dias Toffoli. Por isso que eu acho que Dias Toffoli, apesar das nossas diferenças, eu acho que está na hora de você botar a boca no trombone e falar o que o Lula realmente fez ao longo da sua carreira. Olha a matéria que saiu agora. E aí vale a gente olhar também para o que está circulando em torno de outra figura, o presidente Lula. Eu apurei com alguns aliados do presidente, pessoas muito próximas com as quais ele tem conversas mais individuais, mais informais. Qual que é o sentimento de Lula em relação a toda essa situação? E o que eu ouvi é que ele enxerga como algo parecido como uma traição altíssima, foi esse o termo usado por um interlocutor, a forma como Dias Toffoli se portou durante todo esse processo. O que foi relatado... Não é porque Dias Toffoli não quis investigar, é porque o Dias Toffoli deixou todo esse escândalo alcançar o Lula, entendeu?
Lula acha que o Dias Toffoli tinha que ter se sacrificado. Para mim, por mais de um aliado do presidente, é que Lula está magoado, está decepcionado, enxerga toda essa polêmica do caso Master como um problema para o governo, do qual ele não precisava neste momento. Lembrando, a gente está na largada de um ano eleitoral e que tudo o que aconteceu, principalmente aquela insistência do ministro em permanecer na relatoria do caso a qualquer custo, a forma como ele conduziu uma série de decisões polêmicas, aumentando a repercussão política em cima desse episódio, que tudo isso joga ainda mais lenha numa fogueira que já não andava lá muito apagada, porque a relação entre Toffoli e Lula já vem profundamente prejudicada de muitos anos atrás. Para quem não se lembra, quando Lula esteve preso durante as denúncias da Operação Lava Jato, o irmão dele faleceu. E foi uma decisão do ministro Dias Toffoli que, na prática, acabou impedindo que Lula participasse do velório do irmão dele. Lula demorou anos para perdoar Dias Toffoli por conta disso. Algum tempo atrás, os dois tiveram uma reunião, tiveram uma conversa e selaram uma trégua, voltaram a dialogar. Então, um aliado do presidente Lula, especificamente, mencionou para mim um incômodo muito grande com essa ideia de que Lula teria perdoado e agora tem que amargar mais desgastes por conta das atitudes de Toffoli. Desgastes porque foi Lula que escolheu o Toffoli, lembre-se disso, e quer botar mais 2 no STF agora. Lembrando, o governo federal tem procurado se descolar do caso Master, mas a própria figura do magistrado, de Dias Toffoli, acaba estabelecendo uma espécie de vínculo com o Palácio do Planalto por conta de Toffoli ter sido indicado para o Supremo Tribunal Federal por Lula e de ser uma figura com forte trânsito dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive já foi advogado do partido lá atrás, parte dessa experiência. Mais ou menos como o Zanin. O levou ao Supremo Tribunal Federal. E há um temor bastante expressivo de que isso tudo seja explorado na campanha presidencial. E eu achei interessante um detalhe aqui, ó, peraí. E aí vale a prejudicar. Relatos de amigos do petista citam mágoa e até palavrões. Lula xingando Toffoli e dizendo que ele é um traidor. Toffoli numa situação indefensável. Toffoli, aqui é um recado pra você, irmão. Lula tá te sacrificando, tá? Lula vai querer te sacrificar, cortar sua cabeça, tirar você do STF no período eleitoral para se posar como um cara contra a corrupção. Porque agora ele é visto, né, esse governo é visto como corrupto. A percepção da corrupção aumentou vertiginosamente no Brasil. Então, na cabeça do Lula, se ele contribuir para te destruir, ele é um cara que está lutando contra a corrupção, porque o Toffoli é visto hoje no Brasil como um cara corrupto. 10 encontros com o Vorcaro, recebeu dinheiro e toda essa baderna que o Toffoli fez aí nesse período que ele estava à frente da relatoria do caso Master. Então, Lula não tem lealdade e nem gratidão. Sabe por quê? Toffoli foi um dos ministros que, primeiro, foi o ministro que criou o inquérito das fake news que censurou os opositores do Lula. O inquérito das fake news que derrubou centenas, milhares de perfis no período eleitoral. O inquérito das fake news é o inquérito que mais ajudou o Lula na história. Ele abriu de ofício, entregou na mão do Alexandre de Moraes. O Lula não tem gratidão. Toffoli votou para que o Lula fosse descondenado. O Lula também não tem gratidão. Então, para o Lula é assim: se não fizer exatamente tudo do jeito que ele manda, tudo, você é um imprestável e você não merece existir. E o alvo agora não é só Toffoli. Pelo que tudo indica que a gente está analisando, o Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Lula vê o Alexandre de Moraes como uma pessoa incontrolável, e então o Alexandre de Moraes agora também está sofrendo as consequências de ter apoiado um ladrão criminoso, ter tirado ele da cadeia e colocado na presidência. Lula quer dominar o STF. Para fazer isso, ele vai ter que cortar algumas cabeças. Verdade seja dita, mordi a língua. André Mendonça chegou chegando no caso Master e está, sim, fazendo um bom trabalho. Mendonça já chegou corrigindo as cacas do Dias Toffoli. Mendonça diz que PF terá carta branca para investigar caso Master. Ministro afirma ainda que caso Master vai marcar sua biografia. E ele, de fato, está cumprindo sua palavra. Já tirou aquele sigilo absoluto que Dias Toffoli tinha colocado e devolveu todos os bens, objetos apreendidos à Polícia Federal para que a PF
realize a perícia nos aparelhos. E a PF comemorou. PF festeja destofolização, gostei, do inquérito sobre Banco Master. A PF se empolgou tanto com a chegada do André Mendonça que fez uma força-tarefa para aprofundar e avançar nas investigações. PF deve ampliar equipe para acelerar perícia no caso Master. Que maravilha! Todos os celulares, aparelhos eletrônicos serão periciados pela própria Polícia Federal. E sem aquele sigilo absoluto, provavelmente bombas estourarão. Decisão de Mendonça devolve provas à corporação, autoriza análise de cerca de 100 celulares e reduz grau de sigilo do processo. Que maravilha, André Mendonça. Preciso aqui publicamente deixar meus parabéns. Aparentemente, Vossa Excelência está sendo imparcial e um bom juiz. E isso fica claro porque já tentaram te queimar, André Mendonça. Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS. Aqui nós vemos que Mendonça está no caminho certo, porque a imprensa começou a bater nele. Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS. Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor a CPMI do INSS. Isso aqui estourou ontem, mas eu vou explicar para vocês. Gente, decisão correta do André Mendonça. Por quê? Porque ele apenas aplicou a Constituição Federal. Nos dias atuais, aplicar a Constituição Federal é um escândalo às vezes, né? Mas André Mendonça aplicou um princípio básico do direito. Nemo tenetur sede tegere. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Tá aqui, ó, Constituição da República, artigo 5º, inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Ou seja, em um Estado democrático de direito, o investigado tem direito ao silêncio. André Mendonça apenas aplicou corretamente o ordenamento jurídico vigente. Vorcaro não é obrigado a comparecer à CPMI e não é obrigado a depor. Agora, se Vorcaro quiser comparecer e abrir o bico, fique à vontade. E o Brasil agradece se o fizer. Escandaloso seria se André Mendonça decidisse de forma diversa, porque daí então seria crime de abuso de autoridade. Negar ao investigado o direito ao silêncio e obrigá-lo a depor é crime de abuso de autoridade. Então, não critiquem André Mendonça por essa decisão. Ele apenas aplicou a Constituição da República de 1988. Até porque se a decisão fosse equivocada, eu seria o primeiro a criticar. Mas esse vídeo aqui é um aplauso e agradecimento ao André Mendonça. Parabéns pela condução da relatoria. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Terror no STF. André Mendonça tem uma péssima notícia para Moraes e para Toffoli. Gente, tem jeito melhor da gente avançar no dia do que com o que eu vou te contar agora? Olha, eu aposto que isso tem deixado Moraes e Toffoli extremamente preocupados. E se deixa eles preocupados, tem que deixar a gente animado. Então bora lá. Olha só o que o Caio Junqueira revelou na coluna dele na CNN. Mendonça diz que Polícia Federal terá carta branca para investigar o caso Master. O novo relator do caso Master no STF, André Mendonça, disse a interlocutores que a Polícia Federal terá carta branca para atuar no caso. O ministro também disse considerar que o caso é o mais relevante da sua carreira e vai marcar a sua biografia, motivo pelo qual pretende conduzi-lo com extrema correção. Pessoal, vocês entenderam o recado? André Mendonça está dizendo diretamente: a Polícia Federal vai trabalhar livremente, sem amarras, sem restrições, sem ninguém segurando a investigação. Doa a quem doer. E tem mais. A CNN explicou aqui que essas declarações foram interpretadas lá no Supremo e na polícia como uma sinalização de plena liberdade da atuação da Polícia Federal após os embates entre o órgão e o agora ex-relator do caso, ministro Dias Toffoli. Gente, isso aqui é uma mudança radical. Porque o que é que o Toffoli fazia? Ele segurava a PF. A CNN detalhou isso aqui, ó.
No caso do Toffoli, por exemplo, ele impôs restrições ao trabalho da PF ao determinar que o material apreendido em uma das operações permanecesse em seu gabinete e que apenas peritos por ele designados pudessem analisá-lo. É exatamente isso. Toffoli prendia as provas no gabinete dele, só deixava os peritos dele analisarem, brindava a investigação para que, ao que tudo indicava, ele conseguisse proteger a si mesmo e a Moraes. Tanto que a Polícia Federal descobriu mensagens que apontam mais de 10 encontros de Vorcaro com Toffoli. E agora, hein? Mendonça acabou com isso. Carta branca significa PF trabalha, PF investiga, PF vai atrás de quem for, ministro ou não. Mendonça, gente, tá soltando o monstro da jaula. E olha o detalhe devastador aqui sobre o Moraes. A CNN revelou que na reunião reservada do STF que tirou Toffoli da relatoria, coube justamente a Moraes expressar críticas à Polícia Federal. Olha aqui o que o Moraes disse. Ele teria dito que alertou o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, de que, se houvesse algum achado sobre a autoridade, a investigação não poderia seguir, que se isso ocorreu, era um papel sujo da PF e a investigação deveria ser anulada. Gente, Moraes está desesperado. Ele chamou o trabalho da Polícia Federal de papel sujo e quer anular a investigação. Por quê, hein? Porque ele está no foco por causa do contrato de 129 milhões do escritório da esposa dele com o Master. E agora vem o André Mendonça e fala: carta branca para a Polícia Federal. Ou seja, Mendonça não vai interferir, não vai segurar, não vai brindar ninguém. Se a Polícia Federal encontrar provas de crimes do Moraes e do Toffoli, a investigação vai seguir. Você quer notícia melhor do que essa para começar o dia? Para correr o dia? Ou para terminar o dia se você está assistindo à noite? Olha, eu confio muito no ministro André Mendonça. Ele é um ministro sério, técnico, algo que até os adversários dele admitem. E não é feito a perseguições políticas. E ele está deixando claro: eu vou fazer isso da forma correta, sem blindagem, sem proteger ninguém. Bem feito! Toffoli tentou se blindar e blindar o Moraes, mas perdeu a relatoria na maior derrota da sua vida até agora. E agora o jogo virou. Conta pra mim nos comentários como que você acha que o Moraes e o Toffoli estão agora com essa notícia. O ministro André Mendonça tomou uma decisão que pode mudar o rumo do caso Banco Master. Ele reforçou a autonomia da Polícia Federal e deu novo encaminhamento a materiais que estavam sob análise restrita. A medida foi vista como estratégia e pode ampliar o alcance das investigações, dependendo do que for apurado no relatório final. O episódio reacende o debate sobre independência entre executivo e judiciário, especialmente quando envolve ministros indicados por presidente da República. Nos bastidores, o clima em Brasília é tensão e expectativa. O cenário pode evoluir rapidamente conforme surgem novos desdobramentos. Agora a pergunta é: essa investigação vai trazer revelações relevantes ou ficará restrita ao campo tecnológico jurídico? Se você quer acompanhar os próximos capítulos, já se inscreva no canal e ative as notificações.